como ajudar uma criança que tem dificuldades de fala por algum atraso ou algum outro problema que ela possa ter a desenvolver essa linguagem e falar de maneira correta. Há um tempinho atrás eu tive o privilégio de poder participar um pouquinho numa live do Bebelingue, que é um dos canais de criação bilíngue que eu amo e sigo tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Nessa live eu perguntei justamente isso pro Rafa, que é o professor e pai da Jojo. Nós conversamos um pouquinho sobre essa questão do atraso de fala e também sobre como ajudar uma criança que tenha um pouco mais de dificuldade em alguns aspectos. Acompanhe aí esse trechinho do nosso papo e eu já deixo a minha recomendação para você ir lá no Instagram do Bebelingue e assistir a live inteira do dia 14 de julho de 2021. Foi uma live muito top, onde mesmo depois da minha participação, o Rafa falou sobre vários assuntos super legais para incentivar a criação bilíngue e ajudar nesses momentos em que a gente precisa corrigir e ensinar as crianças. Tá, vamos ver aqui com a Michelle. Hello, Mi! Oh, Tudo bem? Good morning! good morning. Say hi. Hello, sweetie! Hi. Hi there! You're so friendly! E simpática! Ela é toda simpática. Tudo bem? Bom dia. Bom I need dia. to say, Bobby. Do you need to say what? I need to say. Okay. Do you know Jolie? Do you know Jojo? Say yes. Yes. Do you want to speak with her? Yes. And maybe play with her? What do you think? Yeah? Do you want to play with her? It's a toy. You got a boo-boo? Or your mommy? Mine. Mommy has a boo-boo. Mine. Oh, she's got a band-aid, right? Yes. Did you put a band-aid on your mommy? Jolie loves band-aids. She loves. Oh, that is nice. Tudo bom, Michelle? Tudo. Eu adoro assistir as lives de vocês e perguntar um monte de coisa. E Ótimo. eu já tenho uma pergunta assim logo de cara. Eu tenho Manda. duas meninas, né? Essa daqui é a mais nova, 3 anos agora. E a minha mais velha tem 4 anos e meio. A minha mais velha teve um atraso de fala, né? Assim, por uma série de questões. E ainda temos resquícios desse atraso hoje em dia. Tanto que a Nath, que é essa mais nova, ela consegue falar, por mais que ainda não seja muito perfeito, enfim, formar frase e tudo mais, mas ela assimila muito melhor aquilo que a gente passa para ela, né? Uhum. E a mais velha, ela tem uma certa dificuldade nessa questão de assimilar. Então, por exemplo, ela monta frases às vezes erradas e tudo mais, e por mais que eu apresente o modelo correto, às vezes ela tem um pouco de dificuldade de repetir ou de reproduzir isso naturalmente sozinha. Uhum. E eu sempre vejo, né, você falando muito a respeito dessa questão de você apresentar o modelo correto e com o tempo a criança vai se corrigindo. Mas que outras dicas você daria, por exemplo, numa situação dessa, em que só apresentar o modelo correto às vezes parece pouco? Sabe? Para corrigir a criança, para fazer ela falar melhor. Uhum. Quando a gente apresenta um modelo correto, a gente está só apresentando o modelo correto. Quando a gente fala assim, estimular a linguagem, aí significa pegar esse modelo correto e estimular, fazer com que a criança se envolva com essa linguagem e fazer que aí sim, apesar desse, com relação a esse envolvimento, ela expresse os sentimentos que ela tem em relação a esse sentimento e expressar de modo verbalizado. Então, há várias formas que a criança vai poder verbalizar. Normalmente, vamos dizer assim, crianças que têm um atraso de fala, não significa também que elas não transmitem a mensagem do que está acontecendo com ela. Então, vamos pegar um exemplo. Pode ser através de birra, pode ser através de um sorriso, pode ser através de uma expressão facial, pode ser através de um comportamento. Não, a criança sai correndo porque você falou alguma coisa. Ela está expressando, não verbalizando, mas ela está mostrando. Então, quando um pai, não é quando o pai, quando alguém fala que há um atraso de fala, é sempre importante saber qual é o nível desse atraso de fala, se realmente é um atraso de fala ou não. Vou pegar um exemplo prático que acontece bastante, e aconteceu sempre bastante comigo nesses anos todos. Se eu for pegar
todos os alunos que vieram para mim, e quando eu fazia uma avaliação para entrar em um nível de inglês, as respostas que eles me davam com relação ao nível de inglês que eles tinham, era algo assim absurdo, da discrepância, da diferença do nível que eles achavam que eles tinham, sabe? Então, o que um achava que era um nível já bom, intermediário, era nível básico. Tinha gente que já estava no nível intermediário, já quase passando, e achava que o inglês era muito básico. Então, é sempre aquilo que eu falo, a realidade com a expectativa e aquilo que a pessoa entende que é nível bom, nível básico, nível intermediário, nível avançado. A mesma coisa ocorre também, então, com a questão do atraso da fala. É muito parecido, porque realmente não tem um padrão, não existe um padrão, mas a criança ela vai se encaixar em certos níveis. Dentro desse próprio nível, vai ter uma discrepância significativa, vamos dizer assim, sabe? Existem os resquícios, né, daquilo que ela precisava ter adquirido numa determinada idade e não adquiriu, acabou adquirindo mais tarde. Então a gente vê essa evolução nela e eu entendo, como mãe, o que ela quer falar. Então, por exemplo, ela às vezes chega e monta pra mim uma frase completamente errada no inglês, por exemplo, que é o que ela fala comigo. Mas eu entendo o que ela quer dizer. E aí eu reproduzo para ela a maneira correta que ela deveria falar aquilo. Só que eu vejo que, vamos supor, várias outras vezes, quando ela vem falar de novo, ela ainda assim monta com estruturas erradas, entendeu? Entendi. Com quantos anos você começou o bilinguismo com a mais velha? Com 2 anos, ela tinha 2 anos. E ela foi mais ou menos aí que ela teve esse atraso, porque foi na época que a irmã nasceu. Então ela parou de falar. Ela passou uns 3 meses assim sem falar nada. E aí, quando ela voltou a falar, ela queria falar o inglês por conta de ver crianças falando. E foi quando eu comecei. Então ela teve. E na sua casa? Uma turbulência. Na minha casa, eu falo inglês com elas e o meu marido fala português. E eu falo português. Quando Quando ela fala português, ela também sente a mesma dificuldade para se expressar em português? Sente. Também? Sim. Mi, tem algumas coisinhas, algumas análises que eu fico vendo, alguns assuntos que eu fico analisando, porque sempre assim, as variáveis mudam bastante dentro de cada configuração familiar, de cada estrutura familiar. É normal que o segundo filho comece a falar, é normal, ok? Vamos dizer assim, mas não é padrão, novamente. Por quê? Porque ela se espelha no filho, na irmã mais velha. E aí, é aquilo que eu falo de novo de expectativa. Se o segundo, ele sempre nasce com uma vantagem. O primeiro tem que explorar tudo com os pais. O segundo, os pais já cansaram do primeiro e aí já começa a liberar. O terceiro, então, nem se fala, sabe? É um negócio assim absurdo. Então, muitas vezes, e muitas das respostas que a gente tem do comportamento da criança mais velha, principalmente, ele é muito alterado por conta dos outros filhos. E é normal isso também. O atraso de fala, ele pode, assim, só para você ter uma noção também, ele pode ser que seja uma dificuldade, às vezes é até a linguinha presa em alguns casos, que normalmente os próprios pediatras já identificam isso, né? Então, não é o caso aqui, mas estou dizendo assim, pode ser físico, sabe? Pode ser uma coisa, uma parte da neuroplasticidade, aquela coisa toda, mas normalmente é comportamental, tem a ver ali com alguma coisinha. Então, sabe aquela velha história assim, que se você se queimou o dedo uma vez, você toma mais cuidado? Então, isso acaba refletindo que aquele comportamento que você tem com a sua filha, mas eu não estou dizendo o que, estou dizendo para você ter uma noção do que acontece. Cada vez que você interage com ela, na sua cabeça existe uma carga, existe um pensamento de que ela tem um atraso de fala. E isso, infelizmente, essa energia, esse teu comportamento transmite esse pensamento, sabe, Mi? E eu acho que a sua atitude com a sua filha que, de repente, pode estar com problema, é uma bolinha de neve lá no início que foi se arrastando. Normalmente é isso que acontece, sabe? Então, eu sei que é difícil, às vezes, mudar o mindset para ter um comportamento mais positivo. Mas isso eu chamo de um mindset com um comportamento mais positivo. É você saber que
Se você não se importar com atraso e tocar essa interatividade de maneira positiva, a longo prazo, 1 mês, 3 meses, vai fazer diferença e vai estimular de maneira diferente, sabe? Aliado a isso, você pode sim aí usar mais da criatividade, usar mais da diversão, da parte divertida, sempre assim, ó. Quando você interage, quando eu digo assim, os pais, eles têm que ter um comportamento não de professor. Os pais também têm que ter um comportamento também não clínico, não de profissional clínico. O pai tem que ser pai. E normalmente, quando você leva isso para o lado lúdico, divertido, de dar risada, e tem que também, olha, também respeitar a criança. Mas quando você leva isso para o lado mais legal, você percebe o que ela gosta de fazer e você faz o que ela gosta de fazer, a tendência dela avançar, se desenvolver, vai melhorar bastante. Então você tira aquele peso de atraso de fala, tira as muletas de desculpa e começa a interagir naquilo que ela gosta de fazer, que a criança gosta de fazer. E isso tudo, assim, gosta de fazer, mas quem é que está presente? A outra criança fica sempre junto, ela observa outras crianças podem ajudar bastante também nisso. Então, Mia, não é fácil, assim, numa live, poder dizer exatamente o ponto norte. Mas, assim, dá para perceber que não é o sul, não é nem o leste e não é nem o oeste. Entende? E essas coisinhas que eu tô falando para ti de dica, te tiram desses caminhos que não é o norte. Sabe? E dentro, para conseguir atingir, vamos botar, tem ali os 30% ali, os 33% lá, para você poder ajustar mais, é no dia a dia que você vai ajustar. É no dia a dia que você vai perceber. Mas de cara eu digo, tirar esse peso da consciência que existe um atraso, eu acho que é bem importante. Porque mesmo se você tirar ele já é benéfico mesmo para as crianças que já têm atraso de fala. Tá vendo a importância? Que já é benéfico. Eu vejo muito os vídeos que a Mayara posta, por exemplo, a respeito de leitura e tudo mais. E eu tento, né, na medida do possível do tempo, sempre ler bastante com ela. E eu vejo que ela é muito mais interessada, por exemplo, na leitura do que a Nath ainda, né, que é a mais nova. Aí ela ainda gosta mais de brincar, de explorar, ela não presta tanta atenção. Mas a Tina sempre gostou muito e ela fica ouvindo aquilo. Então eu aproveito para treinar muito isso com ela. E eu vejo que alguns desenhos, por exemplo, eu lembro que eu coloquei para elas verem o Caillou por causa da dica da Mayara. Que ele tem um linguajar, assim, do dia a dia, né, muito rico. E elas gostam muito, as duas. E aí ela começou a formular algumas frases baseado no desenho, que eu vi que ela assistiu e gostou. Mas outras, assim, é aquela coisa que eu falei, ela sempre às vezes vem falar, ela monta uma estrutura completamente errada, só que ela consegue expressar o que ela quer. Então eu entendo o que ela fala, mas se fosse outra pessoa, talvez ficaria tipo, o que ela tá falando? E você repete para ela essa estrutura? Repito. E aí é o que eu falei, eu apresento o modelo correto, mas eu não consegui ainda ter ideias do que fazer além disso, né? Um modelo correto para ela repetir, uma coisa que você pode, uma técnicazinha para poder fazer e repetir com ela é fazer assim, ó. Às vezes se a frase é muito comprida, é você pensar em blocos. Então, por exemplo, se você percebe que há muito erro, por exemplo, de conjugação verbal, o bloco que você vai trabalhar é de conjugação verbal. Então, se ela comete erros, por exemplo, em dizer he is, she wants, he wants, né? E assim por diante. Aí, o seu foco é o bloco de conjugações verbais. Então, você vai tirar, por exemplo, 1 semana, 3 semanas, 1 mês, onde o foco são essas correções verbais. E aí você pega leve com as outras coisas. Aí você não se importa com outros tipos de erro, para não sobrecarregar a criança com tanta correção. E aí a hora que esse efeito começar, e aí você não só corrige, como você estimula que esse tipo de linguajar ocorra. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai puxar assuntos para falar para que ela use esses verbos. Se há o verbo to be, se há o verbo to be no presente, no passado e assim por diante. Sempre lembrando, que tem mais gente aqui assistindo, o que acontece é o seguinte, cada estágio do desenvolvimento da criança, quando você pega desde bebê a fazer as correções e a ajustar a maneira de falar, cada estágio ali a criança tem o que corrigir, vamos dizer assim. Mas como
ela já está com 4 anos e meio, Vai fazer 5 em outubro. vai fazer 5, ela já passou por, ela, entre aspas, passou por todos esses blocos, e o que aconteceu? As correções, elas ficaram um pouco mais confusas. Não que uma criança que seja criada desde a infância e está com 5 anos de idade, mesmo a criança nativa, ela vai errar também. Ela vai errar. Só que ela acaba errando menos, e aí o pai precisa corrigir menos. Então, é isso que você vai fazer. Agora, se ela erra na questão, por exemplo, de pronúncia, se ela erra na questão de, sei lá, adjetivo, substantivo, beautiful toy, ou a posição, a estrutura, é bom que você pense, ela falou uma frase, e onde é que você identifica onde é que está ocorrendo o maior erro? Okay? Onde está ocorrendo o maior erro? É conjugação de verbo ou é o restante da construção da frase? Tirando verbos e pronomes e pessoas, aquela coisa. E aí você vai dar esse foco direitinho. Você pega uma estratégia, pensa assim, durante esse mês, a minha estratégia é corrigir conjugação verbal. Vamos pegar esse exemplo. E aí você vai ficar nisso. O restante, você praticamente não corrige. Entendi. Tá entendendo? A hora que isso ali já foi corrigido, isso significa, antes dos erros, isso era 70% dos erros. Então, isso você vai dar foco. Quando essa porcentagem baixar para 30%, aí você vai para o outro lado, se está errando também. Aí sim, adjetivos com nomes, preposições, tá entendendo? Preposições. E você corrige o bloco. Mas aí você vai fazer o seguinte, como os verbos já estão mais corrigidos, você embala nos... Pega o embalo, porque você já estava numa ênfase de verbos. Você embala no verbo correto, na conjugação, está tudo errado ainda, mas ela deve estar fazendo os verbos corretos daí. E aí você corrige o restante da frase. Aí você tem basicamente 2 blocos. Assim, a grosso modo, você tem 2 blocos, onde primeiro você deu uma ênfase em todos do mesmo bloco, e depois você começou a pegar o correto do que ela já aprendeu e começa com o restante dos outros blocos, ok? E aí, esses blocos podem ser, novamente, adjetivos com substantivos, pode ser preposições junto com os verbos, então, detalhezinhos de I want to, she likes to, need to, want to, ou você vai pegar a estrutura, entende? Esses restantes de frase. Ou vai pegar in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, tomorrow, yesterday. Você pega esse bloco, entendeu? E aí você fica só nesse tipo de estrutura, na verdade. Simulando. E aí você vai ficar mais 1 mês, 2 meses. Essa segunda parte do bloco é a mais difícil, porque a quantidade de correção, a quantidade de interatividade que existe ali é grande, sabe? Então ali você vai despender a maior parte. Então, dentro de uma estratégia para uma criança que já vai fazer 5 anos, se tiver que fazer algum ajuste de verbos, eu começaria por ele, por ser bem mais simples, bem mais limitado, é básico isso ali, e depois eu passaria para preposições, adjetivos, nomes, substantivos e assim por diante. Legal? Entendi. Beleza. E importante assim, ó, depois de cada correção que você faz, isso tem a ver com a interatividade também. Olha só. Você vai e corrige. A criança falou errado. Aí você corrige. Então, vamos dizer, ela deveria dizer assim. You is beautiful. Aí você vê, tá errado o verbo, tá vendo? Não, you are beautiful. Aí você olha pra ela com aquela cara assim. Agora é tua vez de repetir, porque eu sei como falar. Mas quem precisa falar agora é você. Mas daí você não diz isso pra ela. Você olha pra ela. Você pode fazer assim com a mão, ó. You are beautiful. Can you say you are beautiful? Ela vai dizer you are beautiful. High five. Aí você faz um estímulo positivo. Entende? Isso acontece muito com coisinhas que eles querem. Então, eles querem fazer tal coisa. Tipo, às vezes, sei lá, I want that fork. Vamos dizer que tá brincando com uma faquinha de brinquedo. I want that fork. Eu quero ensinar um estímulo, por exemplo, correto. Can I have that fork? Aí eu olho pra Juju e digo, can I have that fork? Ela repete, can I have that fork? Good job. Here you go. Aí você estimula e dá a linguagem de novo, tudo em inglês, ok, Mi? É assim que funciona. Sempre simulando. Aí... Não. Ela é muito, muito tímida. Eu vi assim, esse ano elas entraram na escola
E a professora, eu tinha avisado, né, a professora que ela falava inglês, que ela até então não tinha começado a falar o português, entender. Ela sempre entendeu, né, porque o meu marido fala com elas em português. Mas que ela não tinha começado a falar ainda português, mas só que ela é muito tímida. Então ela demorou bastante a querer conversar mesmo na escola e tudo mais. Hoje em dia a professora fala que ela já responde as coisas e tal, e em português também. Mas ela tem essa característica, às vezes, ela consegue repetir muito o que falam pra ela, ela ouve aquilo várias vezes, ela repete. Mas na hora que ela tá querendo sozinha montar uma estrutura, ela se perde, tanto no português quanto no inglês, né? E aí em casa, no inglês, eu dou esse modelo correto e tudo mais, só que eu vejo que ela tem mais dificuldade que a mais nova. A mais nova, eu falei 2 vezes pra ela o modelo correto, ela já sai falando aquilo o tempo todo, do nada e tudo mais. Então, é bom, assim, ter esse feedback também de como, às vezes, corrigir isso, principalmente com a mais velha, né? Que já tá nessa fase, às vezes, de que ela deveria já falar, né? Um pouquinho. Mas, assim, ó, eu vejo que você pode utilizar a sua mais nova para ajudar a mais velha. É uma boa oportunidade. Quando diz assim, mas a mais nova consegue, a mais velha não. Isso é ótimo. Porque daí a mais velha consegue se espelhar em mais alguém. Então é um ponto muito positivo. Segundo ponto também, eu sempre digo para os pais, é assim. Eu sempre falava isso lá no curso de inglês. Quando alguém vem fazer inglês, os professores, eles querem, chega numa sala de aula. Aí os alunos, o professor quer que todo aluno fale mais ou menos do jeito que ele quer, que tem que ser a pronúncia e tudo mais, e não leva em consideração que tem aluno que é introvertido, não é extrovertido, sabe? São tímidos, são para dentro, assim, eles funcionam mais assim, e muitas vezes tem uma dificuldade de se expressar. Ela, como a sua criança mais velha, ela continua sendo também bem nova, mas se ela talvez soubesse escrever, talvez ela iria escrever, e provavelmente na vida adulta ela vai conseguir escrever melhor do que falar. Ela se expressa melhor escrevendo, só que o problema dela é que não sabe escrever. Aí como é que ela vai fazer isso? Entende, Mi? Então, algumas coisas eu sempre digo para os pais. A gente precisa respeitar o desenvolvimento da própria criança, porque o que ela tem internamente é dela. Não é igual ao seu e nem igual ao da irmã dela. Então, por isso, levar esse mindset com essa culpa de atraso de fala é muito incorreto e incoerente, na verdade, porque ela ainda não desenvolveu todas as capacidades dela para poder se expressar. Esse mindset de não ter esse negócio, ela tem a frase de fala, deveria ser um negócio tirado, porque tirando ele, tudo isso já é a favor. Então, de repente, ela pintando, desenhando, ela se expressa também muito bem. Aí você vai identificando que, poxa, pintando, desenhando, usando as mãos, de repente ela se expressa bem também. Então, tem que levar isso em consideração também, sabe, Mi? Sim, sim. Ok. Obrigado, viu, por ter Say bye-bye, participado. tio. Say bye-bye. Say hello to Jojo, por favor. Take care!